E chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Rodrigo Lázaro, que é advogado tributarista. Vamos falar de IOF, gastos tributários, a regulamentação da reforma tributária. Doutor Rodrigo Lázaro, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, boa noite, audiência da Gazeta, é um prazer estar aqui. E vamos falar toda essa polêmica do IOF, né? Nós sabemos do questionamento político que está havendo, mas isso tem uma base jurídica também, porque tanto um lado como o outro questiona a constitucionalidade. O governo se vê no direito de alterar o IOF. Agora, o Congresso, desde o início, falava que não podia porque o imposto teria função regulatória e não arrecadatória, e aumentaria a arrecadação do governo. Quem tem razão? Esse ponto é importante, nós trazermos o motivo pelo qual o governo saiu em defesa dessa tentativa de aumento da arrecadação. E o IOF, por ele ser um tributo regulatório, ele é muito mais rápido de aumentar e trazer esse tipo de arrecadação a muito curto prazo. O ponto é um exercício de um direito do executivo fazer essa regulação. Até um certo ponto, temos que concordar, mas da forma que ele foi feito, onde ele extrapola a ideia de regulação do mercado e traz uma arrecadação que potencialmente atinge a massa aqui da sociedade, sem pensar efetivamente nesse impacto, nós trazemos uma série de insegurança jurídica, ao mesmo tempo nós trazemos um impacto forte nessa ida do Congresso à frente, tentando ali limitar os efeitos desse aumento do IOF, mas ao mesmo tempo nós aqui no meio dessa disputa, sem uma certa certeza quais serão os próximos cenários a respeito desse cenário realmente de disputa entre o Congresso e o governo. Porque não dá para antecipar, por exemplo, a decisão do STF, que por enquanto está recomendando que haja uma discussão, que se chegue ao entendimento, não é? Esse é um ponto importante. Então, o Supremo traz essa ideia de tentar uma conciliação entre os dois, mas do ponto de vista de efeitos fiscais, nós ainda ficamos naquela discussão. Poxa, algumas empresas acabaram recolhendo o tributo com esse aumento. O que acontece com esse tipo de impacto? Elas vão poder pedir de volta ou não? O ponto é, alguns contribuintes já buscam a judicialização em relação a esse período em que produziu o efeito o IOF. Teve encarecimento do crédito para as empresas, foi uma grande reclamação. Agora, em meio a tudo isso, ganhou força a discussão sobre o corte de gastos tributários, que são isenções, benefícios tributários, né? Aquelas concessões que são feitas em determinados momentos, mas aí, de novo, entra a questão da constitucionalidade, não é? O ministro Haddad já citou, por exemplo, que entre as exceções está o Simples, está a cesta básica, imunidades e entidades sem fins lucrativos. Se fala em 544,5 bilhões previstos para o ano em gastos tributários, o que o governo deixa de arrecadar. Agora, ele poderia cortar uma pequena fatia disso, né? Sem dúvida. O ponto fundamental é o contribuinte, ele cria um plano de negócios, ele tem uma perspectiva de saber que aquele benefício fiscal é seguro, é legítimo, existe uma segurança jurídica sobre isso. E cortar os gastos, pensando nessa coluna da economia da arrecadação, causa um impacto direto em relação a pequenas e médias empresas, a população que depende dessa ideia de equalizar a carga fiscal sobre produtos da cesta básica. Então, são pontos fundamentais que uma pequena mexida nesse tipo de equilíbrio que existe no mercado, na perspectiva da existência desses benefícios, causa um impacto doloroso em todos que estamos aqui na cadeia, nós contribuintes principalmente. Então, existe uma previsão constitucional para que as empresas no Simples Nacional tenham um benefício fiscal. Esse benefício não só é constitucional, mas é essencial para a sobrevivência de uma boa parte da pirâmide da arrecadação. Só que a legislação é toda por lei complementar, né? Exato. Então, do Simples. A gente fica num risco de existir um movimento do Congresso de realmente modificar o sistema como está hoje.
Agora, tem incentivos que foram temporários, se questiona, por exemplo, a PEC emergencial, ainda do governo Bolsonaro, aqueles benefícios aplicados naquele momento, que foi através de uma PEC, que é uma emenda constitucional, eles são preservados ou não, então nós vamos ter muita discussão. Por isso que algumas projeções quanto à arrecadação do governo não colocam esse corte esperado, né, que se fala de 15 bilhões no ano, mais ou menos por aí, é a expectativa do governo, exatamente por essa discussão. Né? Esse ponto é importante, porque até o governo ele acaba pecando muito nessa perspectiva de saber aquilo que ele pode ali, até de uma certa forma, cheio de retalhos, ele acaba fazendo modificações ao longo do tempo e acaba mudando, né? Porque ele percebe que existe uma fragilidade nessa escolha, especialmente com a opinião pública. Então, nós precisávamos realmente de um plano para uma reforma ampla da tributação da renda, da tributação do consumo, sem fazer esses pequenos cortes e alterações, sem uma perspectiva mais ampla e realmente olhando o cenário de crescimento econômico numa perspectiva mais positiva de giro na economia. Mas aí nós chegamos à reforma tributária, que teve regulamentação já aprovada pelo governo. Agora, a discussão mesmo dessa regulamentação foi adiada para depois do recesso parlamentar, porque há divergências. E nesse pacote de divergências tem de novo a questão do Simples. Porque o Simples, na verdade, ele é a unificação de vários tributos para que pequenas empresas possam pagar menos, ter uma carga tributária menor. Só que a reforma tributária também prevê a unificação de outros tributos. Então, esses dois sistemas vão funcionar em paralelo. E o novo sistema, ele permite o ressarcimento do que foi pago em determinadas operações. E no caso de algumas empresas do Simples, isso pode não acontecer. Então, sairia perdendo na concorrência. Esse ponto é fundamental, porque a ideia da reforma, ela propõe exatamente uma unificação dessa tributação, ICMS, PIS, COFINS, ISS e o IPI. Essa ideia de unificação para simplificar o sistema é ótima, mas o ponto fundamental é que a base da tributação é totalmente do Simples Nacional. A maioria dos contribuintes ali, mais de 90% deles está nesse regime de tributação. O ponto fundamental vai existir direito a crédito para contribuintes que estarão no sistema novo? Eles vão tomar crédito das empresas que vão fornecer produtos e serviços que são do Simples? Ele vai tomar, mas ele vai tomar numa proporção menor. O ponto vai ser saber, durante o regime de transição, que vai ser de 2026 até 2032, como vai se comportar o mercado em relação àquelas empresas que não vão ser optantes pelo sistema novo e vão continuar recebendo essas mercadorias com um crédito pequeno. Então, potencialmente, aqueles fornecedores no Simples, no regime antigo, vão ficar um pouco de lado, porque há uma grande vantagem de comprar nas empresas do Simples com o regime novo e vão antecipar o tributo que vai ser creditado. O efeito caixa é importante aí. Exatamente, e pode até migrar para o sistema híbrido, mas teria um aumento da carga tributária. E eu cito até o exemplo, queria confirmar o percentual no caso de advogados, por exemplo, que é uma das categorias que tem uma redução da alíquota nova que vai ser criada, né, de 30% da alíquota padrão, só que atualmente no Simples dá 9,22% de tributos. Chegaria até 18,5%, 18,55%, é isso? Esse é o ponto, porque mesmo existindo esse aumento de alíquota, a gente tem uma perspectiva, por exemplo, na indústria, de recuperar uma base ampla de créditos. Então, créditos menos os débitos é a efetiva carga tributária que eu vou pagar. Seria uma redistribuição maior da carga tributária. Seria excelente, porque as empresas poderiam tomar crédito de uma forma mais ampla, mais neutra. Mas o problema do advogado, os contadores, economistas, enfim, os que estão como prestadores de serviço, é que eles vão ter muito pouco crédito. O insumo principal da atividade é mão de obra. E essa mão de obra não gera crédito no sistema que vai vir do IVA, né, que é o sistema em que eu tributo apenas a margem de valor adicionado, agregado na próxima etapa. O problema é que
para a mão de obra não dá crédito. Então, nós, né, prestadores de serviços, vamos ser efetivamente os mais impactados com a reforma. E os vários segmentos terão de fazer uma adaptação, por mais que a maior parte desse ajuste fique por conta do governo, de sistemas que serão aplicados nas várias esferas, inclusive há problemas agora até para a formação do comitê gestor, porque os municípios querem outro tipo de representatividade, foi um dos motivos do adiamento mesmo da efetiva regularização da regulamentação. Mas vai ter uma fase de ajuste das empresas, tem que começar de início já a se preparar, né? Nossa, Denise, o ponto fundamental hoje é essa indefinição do comitê gestor. Por quê? Porque realmente o espírito da reforma é ter uma unificação entre os estados e municípios para a gestão desse tributo novo que vai chamar IBS. O ponto fundamental é que os estados perceberam que existe uma indefinição dos municípios, foram à frente, constituíram um comitê gestor só entre os estados, já em janeiro pensando, bom, eu antecipo isso e os estados, os municípios, assim que se alinharem, eles já pegam algo mais pronto. E como 2026 está aí, então existe muita pressão, porque nós não temos regulamentações completas, falta a regulamentação do imposto seletivo, não sei se você ia perguntar sobre isso, mas falta a regulamentação do regulamento do IBS-CBS. Sim. Nós precisamos das obrigações acessórias, o sistema unificado da tributação, isso falta ainda, não há uma definição hoje da Receita, embora exista um movimento de regulamentação, mas o ponto fundamental é termos uma regra já aprovada, pelo menos no próximo semestre. Com certeza, a gente tem aí a confirmação da complexidade do sistema tributário brasileiro. Eu agradeço as explicações de Rodrigo Lázaro, que é advogado tributarista. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite a todos. Com vocês.